Meus amados, eu peço a todos que abram o coração e vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Agora são exatamente 7h25. Pastor Domingos, uns 40 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, senhora administra. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, parabenizar o vereador Marcos Custódio. Eu deixei isso para esse momento que eu acho tão interessante. Eu estou em Marília já há 16 anos e meio, portanto, eu digo que já posso ser considerado mariliense. Aliás, os vereadores me deram o título em junho de 2002, quando eram 21 vereadores, eles votaram isso. Mas nesses 16 anos e meio eu ainda não tinha visto uma iniciativa como essa. Era isso que eu gostaria de ressaltar. Você, parabéns, por tão pouco tempo, assumiu em janeiro e tem visitado as igrejas, está promovendo a unidade do Conselho de Pastores das igrejas. Parabéns, Deus continue te abençoando e eu espero que você possa ser cada vez mais bem sucedido nessa tua função que Deus te deu como vereador dessa cidade. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando. Eu fui convidado para falar um pouco sobre valores e sobre em que isso implica e influencia a cidadania. Eu queria começar com vocês lendo um texto do livro do profeta Isaías. Desculpa, o profeta Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29. Jeremias 29, dos versos 5 a 7. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai-lhes vossas filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amados, esse texto, o profeta Jeremias estava se dirigindo aos judeus que haviam sido levados em cativeiro para a Babilônia. E em chegando lá, eles não queriam nem casar, nem construir casas e nem plantar. Ou seja, não estavam somando na cidade. E isso porque os falsos profetas estavam dizendo a eles que o cativeiro seria curto, seria de pouco tempo, e eles então não precisariam fazer isso. Então Deus eterno levanta o profeta Jeremias e diz: olha, construam casas, habitem nelas, casem-se, construam famílias saudáveis, casem seus filhos e suas filhas, para que eles possam construir família, vocês possam multiplicar a descendência de vocês. E Deus diz mais: orem pela paz da cidade, porque se a cidade tiver paz, vocês viverão em paz. Essa foi uma palavra direta, porque eles iam ficar 70 anos lá, e naqueles 70 anos eles tinham que somar com a cidade, eles tinham que ser produtivos, eles tinham que influenciar a cultura, tinham que influenciar a fé, tinham que influenciar a vida da cidade da Babilônia, onde eles estavam. E Deus queria que eles fossem agentes de transformação da cidade. Eu quero agora trazer isso para o nosso texto, para o nosso contexto, porque o tempo é curto, e dizer: queridos,
creio numa igreja na cidade, sim, mas numa igreja que tem que ser conhecida na cidade não por aquilo que ela proíbe, mas uma igreja que é conhecida na cidade por aquilo que ela oferece. Por muito tempo o cristianismo nessa nação foi conhecido por aquilo que proibia, o grupo dos não pode, não pode, não pode. Eu creio que temos que ter valores, temos que manter firmes os nossos valores e a nossa fé. Mas a igreja, enquanto ela for conhecida por aquilo que ela não pode, ela não soma na cidade, não transforma a cidade. Mas quando a igreja passa a ser conhecida na cidade por aquilo que ela oferece, ela soma na cidade, na vida dos seus cidadãos. Isso na área da educação, na área teológica, na área social, na área da saúde e em todas as áreas, na área da assistência social, principalmente. Quero começar com uma pergunta: o que é mais importante, senhores, para uma cidade? As boates, os bares ou as igrejas? Vivemos um momento no país onde as pessoas já olham para pastores com o nariz torcido e com razão. Quando se diz a palavra evangélica, as pessoas... Antes não era assim. Eu nasci numa cidade pequena no norte de Goiás, mas as autoridades que as pessoas mais respeitavam na cidade eram o prefeito, o padre e o pastor e o delegado, onde as pessoas tiravam o chapéu para essas autoridades, porque eles tinham carisma, mas tinham caráter. E a crítica que hoje a sociedade faz à igreja chamada evangélica exatamente pela falha de caráter da maioria da liderança que aparece na televisão hoje. Então, quando algumas pessoas olham para o título pastor, eles enxergam um cifrão bem grande. Eles já pensam, um cara que quer tirar dinheiro nosso. Mas foi para isso que o Senhor ergueu a igreja? Foi com essa motivação que a igreja foi colocada na cidade? Biblicamente, a igreja foi colocada na cidade de acordo com as palavras do Senhor Jesus, para ser sal e luz, e para ser sal fora do saleiro e luz no meio das trevas. Ou seja, a igreja foi colocada na cidade para ser padrão, para ditar o padrão da moralidade, o padrão da ética, o padrão da política, o padrão social. Eu tenho alguns documentários que eu posso oferecer aos senhores de quando a igreja passa a ser conhecida por aquilo que ela oferece. Por muitos e muitos anos, Cali, na Colômbia, foi conhecida como um dos principais cartéis de tráfico de droga do mundo, e um dos maiores do mundo. Mas quero informar os senhores que de 10 anos para cá não temos mais nenhum cartel na cidade de Cali, na Colômbia. E tudo começou com a ação da igreja evangélica. O governo combateu, o exército colombiano combateu por anos, mas quando a igreja resolveu orar, e quando a igreja colocou a cara de fora, um pastor morreu por causa disso. Mas a igreja começou a promover vigília de unidade, vigília de oração. Quando o cartel de Cali imperava, tínhamos 5 igrejas na cidade de Cali. E quando a igreja resolveu ser igreja em Cali e ganhar a cidade, o cartel caiu pela ação da igreja em conjunto com o governo. Hoje em Cali tem 550 templos evangélicos para a glória de Jesus. Eram 5 igrejas quando o cartel dominava, quando as drogas dominavam. Uma igreja que hoje é igreja em Cali, há muitos anos, desde lá, todos os meses, não nos reinos, mas nos guetos, nos nossos guetos, se podemos falar assim, ou nas nossas próprias comunidades, querendo fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus, não fazendo o papel que fomos chamados para fazer. Medellín, esse cartel de Cali na Colômbia, é exemplo de que quando a igreja se une, não há nada que ela não possa fazer pela cidade. Alma Longa
na Guatemala, uma cidade que era totalmente dominada pelos vícios, uma cidade onde a maioria dos homens se embriagava diariamente, mas 92% dessa população, por um avivamento a partir da oração intensa da igreja, 92% da população se converteu ao Evangelho de Jesus. Os bares foram fechados, as 2 delegacias da cidade se fecharam, Deus sarou a terra, e hoje Almolonga é uma maior produtora de legumes e verduras e frutas, uma das maiores da Guatemala. E até os técnicos israelenses vão lá ver o que está acontecendo. E eles fazem uma lavoura simples. Mas o que está escrito em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você pode ter acesso à série documentária chamada Transformações, e você vai ver que Deus sarou a terra de Almolonga. Cenouras enormes do tamanho do antebraço, cabeça de repolho de 10, 12 quilos. É uma coisa impressionante. Os documentários estão aí, coisa séria. Cidades na região das Ilhas Fiji, onde o índice de suicídio era enorme, mas quando a igreja começou a orar, a transformação veio e o suicídio caiu. Quando começamos a trabalhar com família em Marília, não sei se vocês sabem, senhores, mas o índice de divórcio de 2002 em Marília, nós já estávamos trabalhando há alguns anos, foi 54,5%. Significa que para cada 100 casamentos que aconteceram em Marília em 2002, por exemplo, houveram 54 divórcios. E nós começamos a lutar pelas famílias, dizendo: nós vamos mudar isso. Eu não sei se vocês olharam o índice do IBGE do ano passado, mas no ano passado o índice já caiu para 31,5%. E eu estou lutando pelas famílias com a minha igreja, e quero convidar vocês a lutar pelas famílias de Marília. Entendi que em Marília uma das causas nobres era lutar pelas famílias, para que a igreja fosse conhecida, abraçando uma causa nobre. Para ser igreja na cidade não basta ser igreja, não basta ter uma placa, é preciso abraçar uma causa, e uma causa nobre da cidade. E uma das causas, vocês estão sendo pastores em Marília, senhores, são as famílias. Eu creio que, e eu quero dizer para você, dentro da minha igreja, o divórcio é quase zero. Posso afirmar para vocês que a igreja tem um pouco mais de 1.500 membros hoje na sede. E desses pouco mais de 1.500 membros, o nosso índice de divórcio é praticamente zero. Nós ficamos 4 anos, 5 anos sem nenhum divórcio dentro da igreja, porque lutamos pelas famílias até o fim. Quando hoje é comum até estar cheio de pastores divorciados, eu respeito, e temos que orar por isso, mas é uma das causas também. Eu creio que se a igreja quiser abraçar essas causas, ela vai começar a trabalhar com alguns valores que a igreja tem perdido no decorrer dos anos, porque o verdadeiro cristianismo não é uma placa religiosa que nos divide muito mais do que aquilo que nos une. O que nos divide aqui hoje à noite são as placas, porque nós somos muito mais preocupados em conseguir adeptos para nossas placas do que cidadãos para o reino dos céus. Mas o verdadeiro cristianismo não são placas de igreja. O verdadeiro cristianismo é um relacionamento de amor a Deus e de amor ao próximo. E para ser igreja na cidade que influencia, que faz a diferença, tem que viver esse relacionamento intensamente de uma forma prática. Conheço algumas pesquisas que mostram algumas coisas parecidas acontecendo no Brasil com o que aconteceu em Cali, em Almolonga e em outras regiões da África. Lugares onde a idolatria caiu, onde o Deus vivo é adorado e é cultuado de uma maneira linda e maravilhosa. Para isso, querido, não basta ter carisma, é preciso ter caráter. E um dos grandes problemas, uma pregação contra a igreja, que a igreja discursa uma coisa nos seus finais de semana, nos seus cultos, e vive outra na prática, de segunda a sexta.
carisma é muito fácil ter isso. O caráter de Cristo é algo um pouco diferente ou totalmente diferente. Gosto de pensar em Abraão quando está andando com Deus. Em Gênesis capítulo 17, verso 1, Deus vem a Abraão e diz: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja íntegro. Pastores têm que ser homens assim, que vivem a integridade de Deus, que recebem o coração de Deus, que estão identificados com o coração de Deus, que choram por aquilo que Deus se entristece, que se alegram com aquilo que alegra o coração de Deus e que lutam pela paz na cidade, que olham as causas nobres da cidade. Eu fiz uma pergunta: que causa mais influência numa cidade? São as boates ou as igrejas? Parece que as boates, senhores, estão levando vantagem, porque estão arrastando os nossos melhores jovens nas drogas, nos vícios, enquanto a igreja, que quer manter apenas os seus usos e costumes, estão perdendo o melhor dos seus jovens para as drogas e para os vícios. É verdade ou não é? Quando estamos mais preocupados em manter simplesmente uma bandeira, nossos jovens estão sendo levados para os vícios. E hoje já não se faz muita diferença entre ser cristão ou não ser cristão. Quero dizer uma coisa: o que de melhor, agora eu quero fazer uma segunda pergunta, o que de melhor pode acontecer com a igreja chamada Evangélica em Marília? O que de melhor pode acontecer com a sua igreja como igreja? Primeiro eu quero dizer, não existe a minha igreja nem a sua igreja. Quando Jesus olha para a cidade, ele vê uma igreja, a igreja de Cristo. As placas somos nós que criamos em algum momento da história. Não tem nenhuma placa que está realmente inspirada na Bíblia. Essa placa foi inspirada, isso não existe. Essa é a história da carochinha. Nós as criamos, são nossos elefantes brancos, e depois nós lutamos para mantê-las, e somos capazes de fazer qualquer coisa para manter nosso sistema. Muitos de nós muitas vezes estamos mais preocupados em manter o sistema do que em trazer o reino do céu sobre a terra. E a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, já não é bem assim para nós, porque nós estamos querendo manter mais os nossos sistemas religiosos. O que de melhor pode acontecer com a igreja de Marília? Será ganhar mais adeptos? Será construir lindos templos? Será que é você ter bastante autonomia financeira? Você pode enumerar uma série de coisas: construir catedrais, colégios, faculdades. Será que é isso? Eu quero dizer que não, senhores. O que de melhor pode acontecer com a igreja evangélica em Marília, essa igreja evangélica de Marília conseguir, em primeiro lugar, atrair novamente a presença de Deus para a cidade. Porque a cidade é transformada não pelo nosso sistema religioso, a cidade é transformada quando atraímos a presença do Deus eterno para a cidade. Onde a presença de Deus se manifesta, há transformação nos lares, e a transformação começa em cada casa. Tem que começar na minha casa e na sua casa. Nós podemos fazer e acontecer se nós não atrairmos a presença do Deus eterno. Porque em muitos dos nossos cultos tem barulho, tem ritual, tem música boa, tem show, tem uma série de coisas, mas não tem mais presença de Deus. Amados, o Velho Testamento termina mostrando Deus expulso do templo. Quero motivá-lo a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Em Lucas 3, o evangelista Lucas começa dizendo algumas coisas. Ele diz: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos